Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Robert do canal Tech Tutor. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu trouxe um vídeo diferenciado para vocês que vocês não vão encontrar no YouTube, que é falar a respeito dos 5 países, e usuários de desenvolvimento que mais utilizam o sistema Media Center Code no mundo. O Brasil está incluído, vou falar também sobre o Brasil nesse vídeo, então já fica até o final do vídeo. Se você é novo aqui e não me conhece, já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações que toda semana eu trago conteúdo sobre Media Center Code aqui de forma diferenciada, conversando com vocês, tirando dúvidas e muito mais. Deixe seu comentário, tá? Que vai fortalecer muito aqui o crescimento do canal. O país que mais utiliza o sistema Media Center Code é os Estados Unidos, pessoal. Lá é onde tem o maior número de usuários do sistema Media Center. Eles usam exclusivamente o Media Center só em sistemas operacionais Xbox. Eles não usam em outra plataforma, eles só usam em Xbox, tá? Lá é só liberado para Xbox. E muitos desses usuários, eles têm um conhecimento pela linguagem, né, de código aberto, programação. Muitos desses usuários criam seus próprios addons para uso próprio. O país também tem suas leis de usar conteúdos ilegais, né? Então é diferente do Brasil, que aqui no Brasil é tudo desorganizado. Aí que o Brasil vai entrar depois que eu vou explicar para vocês. Mas sobre a questão de lei, nos Estados Unidos lá, eles usam o sistema Media Center Code de forma legal. E muitas dessas pessoas utilizam pagando servidores VPN, eles usam de forma correta. Diferente da Índia, tá? A Índia já tem mais a facilidade, né, entrando em segundo lugar, né, pelo segundo país que mais tem usuário do sistema Media Center Code. Eles têm a facilidade de usar conteúdos norte-americanos por conta da linguagem inglês. Eles têm a linguagem dele própria, apesar de ser o país com a maior população do mundo, eles têm a facilidade de falar inglês. Então por isso que eles não dependem de conteúdos brasileiros, tá? Assim como Portugal e Espanha. Tá bom? Esses países aí tem muitos usuários que eles dependem muito de conteúdo brasileiro. Aí que entra a questão, né? Porque os Estados Unidos está em primeiro, Índia em segundo e Brasil em terceiro. No Brasil, apesar de ser um país grande, mas aí a gente aqui sempre está buscando, né? O pessoal no YouTube está sempre buscando conteúdo em português. Então no Brasil limita muito essa questão de addon, pessoal. Por conta de spam, vírus, né? Muitos dos usuários do sistema Media Center, desenvolvedores, tem muito desenvolvedor que usa de forma ilegal. Não querem usar o código aberto de outros países como é Estados Unidos, entendeu? Eles não querem pagar, eles querem matar o sistema. Então eu estou falando isso de forma verdadeira para vocês. É por isso que muitos de vocês aí no YouTube sempre buscando conteúdos de terceiros, e esses conteúdos com o tempo ele para de funcionar por conta de bloqueio de VPNs, de direitos autorais também. As produtoras dos conteúdos que a gente utiliza nesse determinado addon de terceiro têm direitos autorais. As produtoras denunciam muito o sistema Media Center Code por conta disso. Então por isso que muitos addons são bloqueados e param de funcionar. Diferente dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos eles pagam os servidores, tá? Eles usam de forma legal. E os indianos, pela facilidade de falar inglês, eles utilizam esse conteúdo de lá. E a gente que não fala inglês, a gente só se limita no português, assim como os portugueses, né? Que tem gente que fala inglês, mas é a minoria. Então essa minoria acaba consumindo conteúdos de lá. Às vezes eles não ficam dependendo só da gente que é brasileiro aqui. Então o brasileiro, ele tem muitos conteúdos, tem muitas produtoras de desenvolvimento de addons aí, e só que a maioria desses addons eles são utilizados conteúdos ilegais. Aí que entra Portugal, né? A galera de Portugal, eles estão sempre aqui no Brasil, no YouTube buscando conteúdos, e o pessoal da Espanha também, né? Apesar de falar espanhol, mas eles conseguem entender um pouco do português. Aí que entra também alguns países africanos, que tem muitos países africanos aí que eu já percebi que fazem busca no YouTube sobre o sistema Media Center Code, que entende o português. Então a gente que é português, pessoal, a gente que fala a linguagem português, a gente se limita muito nessa questão. Por quê? Porque os conteúdos que tem aqui já bate de frente com direitos autorais, e essas produtoras desses conteúdos que a gente utiliza aqui, se a gente usar e divulgar, vai estar atingindo as políticas, né? Tanto do YouTube como o sistema Media Center Code. Então por isso que essas produtoras acabam denunciando. É por isso que muitos addons aqui no Brasil acabam parando de funcionar. Aí, como esses países dependem do Brasil, né? Em busca de conteúdos, Portugal, Cabo Verde, esses países aí, Espanha, eles buscam conteúdo brasileiro, e como aqui limita, então todo mundo que tem um code tem determinado addon parando de funcionar. Então por isso que, se vocês perceberem, muitos addons dos Estados Unidos e o pessoal que é indiano buscam esses conteúdos lá, eles não ficam reféns só de conteúdos em português. Lá tem a facilidade de buscar conteúdos em inglês, que já é do próprio país.
Então a gente que aqui que é brasileiro, a gente quer conteúdo em português. Então as produtoras daqui e de determinadas gravadoras, porque elas limitam muito o nosso uso do sistema Media Center Code aqui por conta de direitos autorais. Porque o sistema Media Center Code ele foi criado para games. E você utilizar conteúdo de terceiros no seu reprodutor do code divulgar, você está cometendo crime. Então é por isso que muitos add-ons são limitados aqui, tá? Diferente desses países de fora, que é Estados Unidos e Índia, porque a Índia já tem a facilidade de falar inglês, então eles já buscam conteúdo de lá, add-on de lá. Tem muitos add-ons bons nesses países, entendeu? E que a gente que é português aqui, que a gente que é brasileiro fala português, Portugal, esses países africanos, a gente não tem essa facilidade de falar inglês, então por isso que a gente se limita muito em conteúdos portugueses. E quem faz um add-on em português geralmente está cometendo crimes de direitos autorais, recebe denúncia do sistema Media Center Code e acaba bloqueando esses add-ons, tá bom? Que eu quero que vocês entendam que conteúdos em inglês é muito mais fácil desses indianos e norte-americanos consumir lá sem direitos autorais que eles estão usando de forma própria do que a gente aqui que é brasileiro. A gente já tem essa limitação por conta de direitos autorais e regras de política de privacidade e direitos autorais no Brasil e também em alguns países. E esses países que dependem da gente aqui brasileiro, por conta desses conteúdos, que eu percebo muito que tem pessoas buscando conteúdo nosso aqui, que é portugueses, espanhóis, pessoal de Cabo Verde, alguns países da África que falam português, eles vão buscar conteúdo brasileiro, isso é normal, tá? E aqui no Brasil a gente se limita, é a gente que representa esses países no sistema Media Center Code, só que no Brasil a gente usa de forma ilegal. Muitos desenvolvedores, na verdade, entendeu? Usa esses códigos abertos de forma ilegal, o código recebe denúncia e bloqueia as VPNs no Brasil. E lá fora não, lá fora é mais liberado essa questão. É isso que eu quis passar para vocês, é nóis e até o próximo vídeo.